pessoa perguntou de bênçãos. O que eu posso falar sobre isso? Considerei bem o que eu poderia, o que eu saberia dizer sobre isso, né? Mas eu sei por onde começar. Vamos ver onde é que vai terminar essa história. Tem uma neurose no budismo japonês. Às vezes parece que eu estou criticando, mas é que todas as formas de budismo têm seus poréns, etc. A gente acaba conhecendo bastante alguns aspectos do budismo japonês porque a gente convive um pouco com a Sangha e vê a produção textual também. Tem muito interesse no Zen, muito interesse nas formas de budismo e tal. Então eu estou falando assim, não é com... né, mas eles têm um problema específico que surgiu lá, que é essa questão da força do outro, né? Nas escolas Terra Pura, por exemplo, tudo é pelo voto do Buda Amitabha, é ele que resolve, né? Nós, por nós mesmos, nós não temos como nos iluminar. Quem vai nos iluminar, na verdade, não é o Buda Amitabha, mas, né, é o poder dele, vamos dizer assim, o voto dele. E, por outro lado, tem a força de si próprio, força, só eu que consigo me salvar, só eu que consigo progredir na prática e produzir a iluminação. A iluminação não vem de fora, não vem de um... Porém, né, por que o budismo tibetano não tem essa neurose? Porque a gente tem o termo Tendrel, né, o nome do canal, o termo interdependência. Não é que eles não têm esse termo, mas eu já vi por aí professor credenciado aí do budismo japonês falando que vacuidade não é a mesma coisa que interdependência. O que para nós é um absurdo. Vacuidade e interdependência é exatamente a mesma coisa. Interdependência e vacuidade é exatamente a mesma coisa. Então, é porque as coisas são vazias. Elas são vazias de quê? De não depender de nada, de serem por si só. Então, elas são vazias de qualquer coisa delas própria. Então, elas estão em inter-relação com tudo. Então, elas têm interdependência. Elas são vazias porque elas são interdependentes. Uma coisa implica a outra necessariamente, né? Então, quando a gente fala externo, daí as pessoas também têm... No budismo tibetano daí tem uma neurose, não é do budismo tibetano, mas é dos ocidentais, assim. Ah, essa coisa do mestre, então tem um mestre interior, daí tem um mestre, o Mahaguru, que é o Mahaguru... Já ouvi um pessoal do Sangha aí falando que o Mahaguru era muito além do guru externo, né? E daí o guru externo é um problema, não sei o que. Ah, nossa, eu acho uma complicação isso, porque os três kayas eles são, não é nem interdependentes, eles são a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala natureza de Buda, a natureza de Buda é que nos faz reconhecer o Buda externo, e o Buda externo é o que nos faz reconhecer o Buda interno, é tudo interrelacionado, né? Então não tem essa coisa assim de quem é meu salvador, é o Buda Amitabha que está lá fora, ou é a minha natureza de Buda que está se fazendo florescer. É uma coisa interdependente, contínua e inseparável, né? Não tem... E como é que os Budas nos ajudam? É mesmo essa pessoa que vai dizer que a gente só consegue se iluminar pelo esforço próprio, então ela vai dizer assim, mas então para que o Buda ensinou? Porque, como é que as palavras do Buda vão levar você a trilhar o caminho dele e chegar no resultado dele? Se, se a gente está trilhando o caminho porque ele falou, e procurando esse resultado porque ele falou, até que ponto isso é nós e não é ele, não é a bênção dele? Então a tarefa dos Budas é umedecer essas sementes, né? Então Mahayana Causal vai falar da natureza de Buda como uma semente, é umedecer com o orvalho, né, da prática deles, e daí vai brotar a nossa semente de natureza de Buda, vai se tornar um Buda completo, expresso totalmente, né? É, então isso essas, essa, isso acontece pelas bênçãos, né? Isso usa a palavra bênção, pela interdependência, né? Pela conexão com a linhagem, com os Budas de todos os tempos. Aí quando a gente fala assim, os objetos, né? Ou as pessoas, tomar uma iniciação é receber, receber essa bênção, ser consagrado. Ou seja, o professor ele
lhe dá uma profecia de iluminação. Ele, não é que ele diz quando e por que você vai se iluminar, mas ele dá um método e diz, se você fizer isso, você vai se iluminar, certo? Né? Então, e essa sua verdadeira natureza é isso aqui. Começa daí a sua prática. Né? Essa deidade é a sua verdadeira natureza. Então isso é uma bênção. Daí, dentro disso, tudo que nos lembra o caminho budista, e tudo que nos lembra a prática, e tudo que elimina os nossos obstáculos, e esses obstáculos eles são de que tipo? São obstáculos, são os clashes, as emoções aflitivas, são obstáculos externos, são todo tipo de obstáculo. Eles são causados por quê? Por karma e por hábitos, né? Então, tudo que dissolve ou trabalha ou elimina ou lida com isso, externo ou interno, que surge na interdependência com a bênção da linhagem. Então não é né, pela natureza da ausência de eu, não é um eu que está conquistando coisas, né? Isso daí é uma inter-relação com o poder da prática de todo mundo que fez prática, basicamente. De todo mundo que fez essa prática. E daí, dentro disso, né, então tem essas histórias, assim, uh, tem essa yogini famosa, né, e ela não tinha nada para dar para um praticante brasileiro que eu conheço. E ela deu uma pedra pro cara, assim, ela pegou uma pedra que tinha na onde deu uma pedra. Então uma pedra, não tem nada de especial na pedra, né? Mas a pedra é a pedra que ele ganhou da yogini, aquela, né? Então ele põe no altar a pedra é um objeto que ele considera muito, porque é um objeto. A coisa em si não tem valor nenhum. O que tem valor é a interdependência. E assim são os prédios, as imagens dos Budas, os mantras, todas as práticas que a gente faz, eles reverberam, a gente usa essa palavra reverberam, parece talvez meio New Age, mas tem a ver com a interdependência, né? Então, foi feito prática dentro desse ambiente, foi feito prática por grandes, não é assim, prática por uma pessoa que nem eu. Veio um cara lá que é um ser, um bodhisattva, um ser extremamente realizado, foi lá e conduziu prática naquele lugar. Aquele lugar todo, ele fica marcado com a presença daquele ser. Há muito tempo depois que o ser morre, aquele lugar ainda está abençoando os seres, porque aquele lugar todo recebeu a prática, né? Então, quando a gente faz estátuas, quando a gente faz prédios, quando a gente dá uma pedra para alguém e assim por diante, se tiver o poder da linhagem por trás desse gesto, qualquer uma dessas coisas faz o quê? Ela umedece a nossa semente de iluminação. E isso tem a ver com remover obstáculos externos, internos e secretos. Então essa é a bênção. A bênção é quando, ah, por interdependência, algum evento, alguma coisa, alguma circunstância, algum objeto, alguma pessoa, alguma lembrança nos faz remover os obstáculos, nos faz ir na direção da prática e na direção da realização da prática. Então, está muito além de força interna e força externa, que é uma neurose problema lá dos japoneses, não tem isso no budismo tibetano, é tudo interdependente. Né? Se a pessoa achar que pela força dela ela vai atingir a iluminação, ela acredita no eu. Se ela achar que pela força do outro ela atinge a iluminação, ela acredita no eu do outro. Então nós acreditamos em não eu. Não eu é interdependência. Então existe uma relação, um tecido de relações infinito. Então quando a gente está se aproximando da linhagem, se aproximando de falar de nomes como Padmasambhava, Milarepa e assim por diante, só o nome, só a lembrança dessas figuras, só a ideia delas já começa a lavar ou eliminar calpas de obscurecimentos que a gente tem intelectuais, obscurecimentos de vários tipos e obstáculos que a gente poderia ter na prática. Então só fazer, então a gente faz prática de Guru Yoga, né? Lembrar dessas figuras como se fosse o nosso professor. E o nosso professor como sendo elas. Então essa é a prática de Guru Yoga. E nós mesmos, a nossa própria mente, sendo inseparável da linhagem e do professor. Essa é a essência dessa prática. Isso é se auto-abençoar, vamos dizer assim. Que é uma prática que a gente faz também. Então, bênção, né? Tem um episódio sobre o nome do canal, um episódio sobre interdependência, né? Tendril é a mesma coisa. Quando a gente fala, quer dizer, auspiciosa, né? Porque tem interdependência e inauspiciosa. O que é interdependência inauspiciosa? Aí a pessoa, por exemplo, as pessoas não entendem assim. Eu não quero nem mencionar o nome de um problema que tem na sanga.
um professor, de uma circunstância inauspiciosa. Porque toda vez que a gente, mesmo agora, assim, lembra que existe um problema, já tem uma falha, já está reforçando, fazendo aquilo existir mais do que deveria existir. Então a gente habilmente evita interdependência com coisas que não vão melhorar a nossa prática. Então a interdependência auspiciosa é aquilo que vai levar a nossa prática adiante, e a interdependência inauspiciosa é com o karma negativo, com as ações negativas dos outros, e assim por diante. Por exemplo, quando a gente regozija com a ação negativa de alguém, mesmo que a gente não regozije, quando a gente reproduz o fato de que aquilo aconteceu, a gente também está reforçando aquela. Algumas vezes a gente pode estar, em alguns casos é necessário, né? A gente pode estar avisando alguém, a gente pode estar dando um exemplo de como as coisas podem dar errado, né? Então, em alguns casos mas aí tem que fazer toda uma preparação para invocar esse demônio, né? Protegidamente, assim, para falar sobre isso. Então, a gente tem esse cuidado. Por que interdependência? Não sei se adiantou muito, mas basicamente tem a ver com isso. Daí, se a gente também não quer usar essa metáfora de uma raiana causal, que é uma semente que vai brotar, porque ela foi umedecida pelas causas e condições da interdependência com a linhagem, com os Budas e assim por diante, a gente pode usar uma raiana não causal, que é tudo está completo, mas a gente não está reconhecendo, a gente precisa remover as máculas. Quem limpa, o para-brisa que limpa essas máculas é essa interdependência também. É essas bênçãos com a linhagem. Se a gente treinar a mente, para nossa mente cada vez mais ficar vinculada ao Dharma, e cada vez mais ficar vinculada às figuras, objetos, lugares, tudo que for auspicioso dentro do Dharma vai apontar para o resultado do Dharma, vai dissolver os nossos problemas de reconhecer a nossa própria natureza. Então isso acho que essa é a essência da bênção, né? É basicamente isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Sochi Diamante Penedira Sawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambao Sasorage Dizendo Pai Gardiwan Shujuku do Pegu Kuze Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelun Tileta do Tendioti. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Zizuruan Pemancho de Druma de Soji no Nibe Melunde do Dioti. Nenjuane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipechambundan com Seja Sentendioti. Tu Son Sanjeguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol Debson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam palonde do Partingelo. Uma rumba zaguru Pemacede, que loja som de loite, aliança som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele.